Fala, estudante! Diogo Lopes, mais uma aula de Química, e o tema da nossa aula de hoje são os elementos químicos. Então, estudante, hoje é dia de falar sobre elemento químico. Elemento químico que é tão falado aí nas aulas, os alunos sempre querem, chegam lá no nono ano, no primeiro ano, querem estudar a tabela periódica dos elementos químicos. Mas é aquela história. Para eu estudar a tabela periódica dos elementos químicos, é importantíssimo que eu saiba o que é um elemento químico. O que é um elemento químico, Diogo? Então vamos lá. Qual que é a definição que nós temos aqui para um elemento químico? É simples, ó. 3 palavras matam a definição de um elemento químico. Elemento químico é um conjunto de átomos. Conjunto de átomos é um elemento químico, desde que eles apresentem o mesmo número atômico. Então, sempre que eu tiver um grupo de átomos que apresentam o mesmo número atômico, isso quer dizer que esses átomos formam um elemento químico ou esses átomos pertencem a um elemento químico. Então, eu posso falar das duas formas. O que vai identificar se o átomo pertence ou não a um determinado elemento químico é exatamente o número atômico. Assim como eu e você temos um número de identidade, o elemento químico, os seus átomos, eles vão apresentar também um número de identidade. Só que aqui nós vamos chamar de número atômico. Essa é a identidade do elemento químico. Elemento químico esse que sempre é representado a partir de uma sigla. Os elementos são representados por siglas e essas siglas vêm acompanhadas aí, geralmente, principalmente nos exercícios, com 2 números. Que números são esses? O número atômico e o número de massa. Lembrando que o número atômico é representado pela letra Z e que o número de massa é representado por azão. Sendo o número atômico sempre indicado do lado esquerdo, inferior na sigla do elemento, e o número de massa na parte superior. A questão é, quando um exercício oferece para mim, por exemplo, um átomo X e indica para mim que esse átomo tem o número 11 do lado esquerdo inferior, o que eu já tenho a condição de identificar? Espera aí, esse átomo pertence ao elemento de número 11. Que número 11 é esse? É o Z. Esse 11 é o Z. Mas o que é o Z? O Z é o número atômico. Se eu conheço a posição do número atômico, eu vou ter a condição de buscar esse elemento químico na tabela periódica dos elementos. Tabela essa que apresenta os elementos posicionados com ordem crescente de número atômico. E quando eu busco o número atômico 11, eu vou encontrar o elemento sódio. Então, a partir desse conhecimento, eu tenho a condição de identificar o elemento químico que o exercício me deu. A massa pode ajudar. O problema é que o número de massa, ele pode diferenciar de um átomo para outro de um mesmo elemento. É por isso que o número atômico é que vai identificar o elemento químico. Então, mais uma vez, um outro exemplo. O exercício veio e falou, eu tenho o elemento químico Y qualquer e o número atômico dele é 50. Se eu sei que 50 é do lado esquerdo, está do lado esquerdo, eu estou vendo isso, e sei que do lado esquerdo é o número atômico, e o número atômico identifica o elemento, eu vou achar aqui, ó. Isso quer dizer que se o número atômico é 50, o elemento químico que aquele átomo do exercício está representando para mim é o estanho, sigla SN. Então eu já tenho a condição de tratar outros assuntos
além dessa representação, quando eu conheço esses aspectos para o elemento químico. Agora, tem um detalhe importante. Quando você vem na tabela periódica, cuidado! O número atômico, o número de identidade do elemento químico, ele pode vir posicionado em lugares diferentes. Existem as tabelas aí de provas e tal, em que o número atômico ele vem escrito bem aqui, ó, embaixo. Deu um errinho. Agora vai. Embaixo da sigla. Nessa que está aberta na sua frente, o número atômico está posicionado do lado esquerdo superior. E o que tem de aluno que iria dizer que isso aqui é um número de massa, não é brincadeira. Então tenha esse cuidado. Aí você fala, Diogo, mas como é que eu faço? Quais são os recursos que eu tenho para não errar a identidade do elemento químico, que é o número atômico dele? Não tem segredo. Eu te falei agorinha, vou repetir. O número atômico é o único número na tabela periódica que segue uma ordem crescente. Só ele. Então aqui, ó, eu tenho o escândio é 21, do lado dele eu tenho o titânio, 22. Não é 22,3, tem nada disso. É 22. Ordem crescente de números inteiros. Logo, o vanádio, 23. O cromo, 24. O manganês, 25. E assim por diante. Só o número atômico é crescente e em ordem inteira. E mais, ele sempre vai ser menor que a massa que está acompanhando o elemento aqui no quadrado. Então não tem erro em determinar esse número de identidade para o elemento químico, ok? Agora, o que eu posso observar ainda? Que cada elemento químico apresenta a sua sigla. Nenhum elemento químico apresenta o mesmo número atômico que o outro e nenhum elemento químico apresenta a mesma sigla que o outro. Aí tem muito aluno que gosta de nos questionar assim, ô Diogo, mas vem cá, essa sigla aí, por que a sigla do elemento fulano de tal é tal? Sempre a galera gosta de questionar esse tipo de detalhe. São curiosidades, porque na realidade as pessoas elas não têm, de uma forma geral, em saber isso. Isso aqui é uma curiosidade, tá? Só para a gente ter esse momento. A questão é, por exemplo, o elemento químico, bem aqui, ó, o elemento químico lítio. Elemento químico lítio. No português, eu vou escrever aqui para você, no português, lítio. Aí você fala, uai Diogo, é óbvio, isso é muito óbvio, esse elemento tem a sigla LI, você não está vendo lá não? Eu sei te explicar isso, não precisa você me explicar não, é. Ele é chamado, olha, é o lítio, logo a sigla dele é o LI, porque é assim que começa o nome dele do português. E não é por aí que o negócio funciona, não, não é bem assim. Na verdade, a sigla LI do lítio vem da palavra grega, quase que não sai o H, hein? Litos, que quer dizer pedra. Como eu encontro esse elemento químico em algumas rochas, acaba que esse elemento recebeu esse nome por ser achado em algumas pedras. E por conta disso, a sigla desse elemento acabou sendo LI. Já outras foram dadas, eu passei para frente, agora eu volto. Já outras siglas foram dadas em homenagem. Por exemplo, essa sigla aqui, ó, o elemento BH. O que é o elemento BH? Ele é chamado de elemento bório no português. Só que é um elemento químico que foi descoberto e ele foi uma homenagem para esse grande cientista, o Bohr, o mesmo que determinou lá os níveis de energia para o átomo. Então, o nome do elemento bório veio em homenagem a este cientista, o Niels Bohr. Por isso que a sigla é determinada como BH. E ainda, além disso, existem outras siglas que
foram determinadas de acordo com o local, ou melhor, a região onde o elemento químico foi descoberto. Aí você vira e fala assim, Diogo, dá um exemplo. Um exemplo, esse elemento aqui, ó, o elemento eu. A sigla do elemento é eu. Nome dele, no português, é o elemento európio. Será que eu preciso te falar onde que esse elemento foi descoberto? Não, né? Esse elemento, obviamente, ele foi descoberto na Europa, assim como o elemento califórnio, que recebeu o nome relacionado à região onde ele estava posicionado. Mas eu volto a frisar, isso é apenas um complemento, uma curiosidade, mas o que tem que ficar é: todo elemento químico tem a sua sigla, todo elemento químico tem o seu número atômico, o elemento químico é um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico e é isso que vai nos ajudar a identificá-los em qualquer exercício. Ok? Então, estudante, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você realmente tenha aprendido. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Em caso de alguma dúvida, acesse cada um dos links na descrição do nosso vídeo. E eu te espero na próxima aula. Obrigado!